Alô rapaziada, bem-vindos ao nosso canal. Professor Laelson, que vos fala. Vamos para mais uma aula de física. Vamos dar continuidade ao nosso bloco de energia. Nós estamos falando do bloco de energia, a gente está falando de energia cinética, já falamos de trabalho da força peso, trabalho de uma força. E agora nós vamos falar da energia potencial. Energia potencial. Então, de maneira geral, existem vários tipos de energia potencial. Temos energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, temos energia potencial elétrica. Então, perceba, né? Quando eu falo energia potencial, então dá a ideia de ter potencial. O que é ter potencial? Eu digo que alguém tem potencial. Uma pessoa, olha, aquele estudante tem potencial. Quando a gente diz que o estudante tem potencial, é como se ele tivesse a capacidade de ter sucesso nas aulas, ter sucesso profissional, de um grande sucesso acadêmico, de virar ser um aluno exemplar, de gerar notas altíssimas. Isso é ter potencial. Esse potencial, ele pode acontecer, isso pode acontecer ou não. Um aluno com muito potencial, um aluno que tem grande potencial, não quer dizer que ele vai realmente ser um bom aluno. Vamos lá. O Neymar é um jogador de grande potencial. Muitos vão discordar de mim, né? Muitos vão discordar. Joga muito, eu acho que ele joga muito. Joga muito. Mas nunca ganhou uma Copa do Mundo. Nunca foi eleito o melhor do mundo. Não tem nenhuma bola de ouro. Não dá para comparar ele com o Messi, com o CR7. Não dá para comparar com o Ronaldo, nem com o Ronaldinho. Não dá para comparar com o Pelé de jeito nenhum. Então, perceba, ele ter potencial não quer dizer que ele foi eleito o melhor do mundo. E no andar da carruagem, né, se lesionando diariamente, não sei se vai conseguir isso. Mas é justamente o que eu estou falando. Tem potencial não quer dizer que vai realmente virar, né, o que vai se materializar esse potencial. E aqui na física, esse potencial, ele só se materializa através de um trabalho. Então, eu posso ter um trabalho da força-peso, né? O trabalho da força elástica é quando esse potencial, essa energia potencial, ela vai se materializar, ela vai mudar a forma, né? Nós falamos que a energia, ela tem a capacidade de proporcionar mudança. Então, é como se o potencial, ele tem capacidade de gerar uma mudança. É como eu pegar um piloto e segurar aqui, e eu perguntar para os meninos, gente, será que ele cai? Aí o aluno vai dizer, ô professor, se eu soltar, ele cai. Então, esse piloto, ele só vai cair se nós abandonarmos ele. Se eu não abandonar, ele vai ficar na minha mão. Eu sei que ele tem um potencial para cair, porque ele tem energia potencial gravitacional armazenada. Eu posso pegar, eu fiz uma questão que tinha um estilingue, né? Que o cara esticava, armazenava energia potencial elástica. Então, se eu não abandonar, é só uma ameaça. Eu posso virar para uma pessoa, esticar e não soltar a pedra. Mas se eu abandonar, essa energia potencial elástica armazenada, ela vai se transformar em energia cinética e vai gerar uma velocidade no projétil que vai atingir a pessoa ou algum objeto. Então percebam que essa energia potencial, ela pode se materializar, ela pode se transformar realmente em um trabalho, ela pode realizar uma mudança, né? Ela pode gerar uma mudança, que é justamente o que acontece com a energia. Então, beleza. Sem mais conversa, a gente está falando de energia potencial. Inicialmente, vamos falar da energia potencial gravitacional. Então, essa energia potencial gravitacional foi exatamente o primeiro exemplo que eu dei aqui. Se eu abandono essa tampa e ela cai, vai haver um trabalho realizado pela força-peso por conta do deslocamento e eu tive o quê? Uma velocidade. Então a energia que estava armazenada, ela foi se deslocando. Quanto maior for a altura dessa energia for abandonada, mais velocidade ela vai ganhar no decorrer da queda.
Então, gente, nesse caso aqui, essa minha energia potencial gravitacional, ela vai depender da massa do objeto, depende do campo gravitacional. O campo gravitacional nós já temos aí definido nas aulas, né? Eu defini na aula de força-peso, eu defini lá em lançamentos. Então, aí, o campo gravitacional, ele é um campo gerado pela massa do planeta. Todos os planetas que têm massa, todos os corpos que têm massa, eles geram campo. Claro, nós geramos, sim, mas comparado com a Terra é desprezível. Então, é algo que não é contabilizado. Mas o planeta, ele gera um campo gravitacional que nos mantém presos à sua superfície. Nós já falamos sobre isso. Eu vou gravar uma aula só de gravitação universal, que a gente vai conseguir aprofundar um pouquinho mais essa relação de campo gravitacional, movimento de satélite, as leis de Kepler. A gente vai entender um pouquinho melhor isso aí. Mas não é o momento aqui. Nesse caso aqui, eu preciso saber que esse campo gravitacional, ele, próximo à superfície da Terra, a gente vai considerar um G de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, que na maioria das vezes a gente usa o valor de 10. Então, na maioria das questões, para simplificar a questão das contas, eu uso 10 metros por segundo ao quadrado, que é o nosso campo gravitacional. Tranquilo até aí, né? Belezinha? Tem dúvida? Volta o vídeo. Mas vamos lá. Então, eu já sei que a energia potencial depende da massa, depende do campo gravitacional. Mas eu disse a vocês o quê? Quanto mais alto eu abandonar o objeto, maior vai ser a queda, né? Lógico, que coisa idiota. Mas uma coisa é certa, quanto mais alto ele cair, com mais velocidade ele chega ao solo. E aí, cuidado, ele chega com muita velocidade sim, viu, gente? Eu já falei isso, que às vezes o aluno ele diz assim, professor, quando ele chega no chão ele para, né? Para não, ele chega com velocidade máxima, ele vai parar depois da colisão. Isso é um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí, umas 2 aulas aí para frente. Mas beleza, então, essa energia potencial gravitacional, ela depende também da altura. Quanto maior for a altura, maior a energia potencial. Então, eu preciso ter uma altura para eu ter energia gravitacional. A gente calcula MGH, mas só fazendo uma correção física, né? Esse potencial a gente usa um referencial muito afastado, que a gente disse seria um referencial lá no infinito, para justificar a gente calcular MGH. Mas, quando o objeto está na Terra, mesmo sem altura, ele tem energia potencial gravitacional? Tem. Tem, porque se não tiver, a gente saía voando. É justamente essa energia potencial que te mantém preso na Terra. Isso eu vou falar lá em gravitação universal. Porém, nesta parte do conteúdo, a gente vai desprezar essa ideia de variação e eu vou pensar no seguinte. Eu vou dizer que essa energia aqui ela vai existir quando eu tiver altura. Então, se eu tenho altura, eu vou ter energia potencial gravitacional. Tranquilo? Beleza. Então, para ter velocidade, eu preciso ter... Quando eu tenho velocidade, eu tenho energia cinética. Falamos na estante, na aula anterior. Quando eu tenho altura, eu tenho energia potencial gravitacional. E a energia potencial elástica? Como é que ela vai existir? A energia potencial elástica é o seguinte. Vou botar aqui um sistema massa-mola. Se a gente gerar uma deformação nisso aqui, nesse objeto, se eu comprimir, se eu apertar, lembra da lei de Hooke, que nós falamos, tem uma aula aí gravada aí falando da lei de Hooke, eu apertava o objeto e ele sofria uma deformação X. Ele armazenava uma energia na sua mola, né? Ele tinha uma força elástica armazenada, ele ganhava força elástica. Quanto maior a deformação, maior a força elástica. Mas você sabe o seguinte, quanto maior for essa deformação, essa mola ela vai ter mais força para voltar. É o exemplo do estilingue, né? Quanto mais você estica, mais ele armazena energia e energia potencial elástica. Então, aqui é a mesma coisa. Essa energia potencial elástica ela vai depender da deformação sofrida. E aí você diz, professor, como é que é isso aí? Essa força é constante? Como é que eu calculo? Como é que eu calculo essa energia?
É o seguinte, ó. Se eu tiver um gráfico, força vezes deslocamento, vou botar aqui vezes x, força em função de x, e aí eu tenho um estado, quando eu começo a deformar a mola, eu tenho zero força, então eu começo com a força zero, e a partir do momento que eu vou aumentando a deformação, essa força ela vai crescendo, ela vai crescendo linearmente. Então, eu vou aumentando a deformação, a força vai crescendo. Então, a gente vai ter um valor de x e um valor de força elástica. Então, eu posso afirmar que essa área aqui vai ser numericamente igual ao trabalho da força elástica, que a gente viu que o trabalho, a área é numericamente igual. Então, se é igual ao trabalho, isso aqui, essa área, ela vai ser numericamente igual à energia potencial elástica. Eu digo numericamente porque as grandezas são diferentes, mas o valor numérico vai ser igual. Então, como é que eu calculo isso aqui, né? Neste caso aí é um triângulo, né, gente? Então, como é que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura. Quem é a altura? Fel. Quem é a base? Base vezes altura dividido por 2, que é um triângulo, né? Então, vai ser a base é x, a altura é Fel, dividido por 2, que é a área de um triângulo. E aí, professor, você está complicando o negócio, né? Claro. Então, quem vai ser a energia potencial elástica? X. Aí você vai lembrar lá da aula de força elástica. Quem é a força elástica? Força elástica, tem uma aula gravada aí no canal, é igual a menos kx. Lembrando que eu falei que esse sinal de menos, ele quer dizer que é uma força restauradora, está restaurando a energia, o corpo para o estado normal. É como se eu armazenasse a energia e estivesse voltando ao estado normal. Só que eu não preciso colocar o sinal de menos, não. Lembrando que energia é diferente de força no seguinte aspecto. Principalmente no seguinte aspecto. Força é uma grandeza vetorial. Energia é uma grandeza escalar. Então, toda vez que eu falo energia, é uma grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar, professor? São grandezas que só dependem do seu valor. Quando eu digo que é uma grandeza vetorial, são grandezas que têm módulo, direção e sentido. Os vetores têm módulo, direção e sentido, que é o caso da força, aceleração, velocidade. Já falamos disso aí também, mas não custa lembrar. Então, no lugar da força elástica, eu boto quem? Apenas kx. Não precisa colocar o sinal de menos sobre 2. Ou seja, a minha energia potencial elástica vai ser igual. Eu vou botar aqui, ó, K, x vezes x, x ao quadrado, dividido por 2. Então, isso aqui é justamente a minha energia potencial elástica. Então, beleza, professor, já sei o que é energia potencial gravitacional e já sei o que é energia potencial elástica. E agora, falta saber o quê? Na próxima aula, no próximo bloco, nós vamos falar da conservação da energia. Nós vamos aprender a ver que tem sistemas conservativos e não conservativos. E quando ele é conservativo, o que acontece? Então, galerinha, fica ligado aí. Clica na próxima aula, que já está chegando junto também. Não se esqueça de um detalhe, né? Já se inscreveu no canal? Já acionou o sininho? Se tu não fez isso ainda, faça logo. Não vai doer o dedo, não. Não dói, não. É rapidinho. É coisa rápida. É só clicar. Clica aí, se inscrever. E vamos que vamos. Para motivar, né? A gente produzir mais conteúdos para vocês. Forte abraço e até a próxima aula.